Assim, a pessoa só busca o médico quando não tem mais alternativa. Quando ela não dá conta, porque ela já foi na farmácia, já comprou remédio 1, 2, 3, 4 e não resolveu. Olá, estamos começando mais um ChaiCast, o podcast oficial do Grupo Chai. Estamos recebendo, a nossa CEO, diretora executiva do Grupo Chai, Denise Fernandes da Cruz, especialista em gestão, liderança e tem mais de 24 anos de atuação em diversos segmentos, principalmente na gestão empresarial. Seja bem-vinda, Denise, é sempre uma alegria a nossa conversa. A alegria é sempre minha, é muito divertido fazer esse momento aqui e lançar esse novo episódio com mais conteúdo, com mais relevância para ajudar os líderes é muito legal. Além de todo o retorno que eu tenho no meu WhatsApp quando o pessoal assiste e diz que isso contribuiu de alguma forma. Então isso me motiva a continuar fazendo essa divulgação desse conteúdo que a gente ama atuar durante esses longos anos. E comecei tão empolgado aqui essa edição que nem falei que nós estamos na segunda edição da segunda temporada em 2022, é 222. Mas o nosso tema de hoje é um tema que é muito recorrente, o pessoal pergunta muito aqui pra gente, que é como engajar colaboradores. E para isso, com certeza a Denise vai ter dicas infalíveis aqui para compartilhar com a gente e vamos trazer algumas perguntas para ela e ela vai nos respondendo. Também eu lembro aqui que esse episódio fica disponível em vídeo no Facebook e no YouTube, nos nossos canais, lá Denise da Cruz Gestão e Liderança no YouTube e no Facebook, nos canais da Chai Desenvolvimento, no canal da Denise também. E no Spotify e no Deezer também é só procurar lá ChaiCast no Spotify, Google Podcast, em todas as plataformas de streaming de áudio que aparecem aqui na tela, inclusive, vocês podem acompanhar. Mas bom, vamos começar pelo começo, como diria o ditado. Qual que é a causa raiz, para a equipe estar desmotivada? Por que a equipe não consegue se engajar? Porque o pessoal, quando nos pergunta, como engajar seus colaboradores, tem que ter uma causa inicial. Então, qual seria a causa que desmotiva a equipe? Ela não acredita naquilo que ela está fazendo. Ponto. Por isso que ninguém se engaja quando não acredita em algo. É importante o líder despertar nas pessoas o propósito daquilo que elas estão fazendo, da atividade única que elas estão executando dentro da organização. E daí o líder tem que ter essa habilidade de demonstrar que não é só uma tarefa aquilo que a pessoa está fazendo, é algo que complementa tudo aquilo que ele quer entregar através da empresa, que é o propósito de existência da empresa. Pensa comigo, André, numa empresa, numa indústria de arroz, tem um operacional que vai estar carregando fardos de arroz e colocando na esteira, E daí ele fica o dia inteiro fazendo essa atividade. Se ele pensar que ele só está fazendo uma musculação diária, ele não vai ter um engajamento. Agora, se ele perceber que ele está alimentando a sociedade, olha a diferença do propósito de existência. O nível de comprometimento dele com aquilo é diferente. Ele faz aquilo porque sabe o que é necessário lá no final. Mesma coisa, uma pessoa que trabalha numa empresa de energia elétrica, quando sobe num poste para arrumar a energia. Se não tiver um propósito maior, a tarefa é subir no poste e correr um risco ainda, de mexer com a eletricidade. Agora, se ele sabe que ele está desenvolvendo economicamente os municípios, olha a diferença de propósito. E isso que o líder precisa passar para a sua equipe. Qual o propósito daquela tarefa que a pessoa está executando? Não é uma tarefa por tarefa, é algo que é para entregar um benefício para a sociedade. E isso é maior, isso motiva a pessoa, porque a motivação vem de dentro.
do indivíduo. Eu não consigo motivar ninguém. Eu crio possibilidades da pessoa perceber e se motivar para. Então, é um movimento individual do ser. E o líder precisa estar criando, despertando essas características para a pessoa fazer uma entrega melhor. Só que, ao mesmo tempo, o líder precisa perceber que nem todo mundo se motiva por aquele propósito daquela empresa. E daí a pessoa tem que buscar a oportunidade em outro lugar, porque não é da característica dela valorizar aquilo. Ela gosta de fazer outra coisa. E às vezes as pessoas entram no processo seletivo porque elas precisam se alimentar e precisam alimentar a sua família. Né? Natural. Mas o líder, ao passar do tempo, não pode manter uma pessoa assim para fazer uma ação social. A ação maior que ele faz até para aquela pessoa é liberar ela para ela buscar algo que vai gerar essa motivação interna. E a pessoa daí tem a sua responsabilidade em se recolocar no mercado. Mas daí eu não posso manter uma pessoa assim, se eu sou líder dessa organização, porque ela não está alinhada ao propósito da organização. E o propósito da organização tem que ser sempre anterior ao propósito das pessoas. Porque por que aquela empresa existe? Para entregar algo. Então a gente contrata as pessoas para fazer essa entrega. Agora, quando a gente inverte os papéis, aí que está o desengajamento, né? Aí que está a desmotivação. Porque no momento que eu atender uma necessidade específica tua, como colaborador, e não atender a da organização, eu estou desrespeitando todas as outras pessoas da organização para atender a necessidade de um. Então, isso que o líder precisa observar. Ele está atendendo a necessidade macro ou não? E nos traz, né, várias reflexões essa tua fala aí. E já vem dentro também um pouco da próxima pergunta que eu vou te passar, que o pessoal também acaba nos compartilhando. E ela tem muito a ver com o que a empresa em si precisa fazer para conseguir engajar os funcionários. E aí, quando eu falo empresa, já pensando numa empresa de um porte um pouco maior, onde tem mais pessoas envolvidas no processo, né, para a realização daquele propósito da empresa. E aí, o líder não consegue estar em todos os lugares. Então, como é que faz esse líder, né, que está à frente de uma grande organização, para que as coisas possam acontecer e ele possa motivar a equipe mesmo sem muitas vezes estar sabendo que aquele... Tu trouxe aqui o exemplo, né, do entregador, né, do que faz o transporte, né, do arroz, por exemplo. Como é que o empresário vai saber daquela ponta lá da empresa? Então, comenta um pouco pra gente como é que a empresa como um todo pode fazer para engajar os seus funcionários. Não só o grande líder, mas todos os demais. Quanto maior a organização, maior a necessidade de setorizar, né? Daí a gente consegue atuar atendendo a demanda daquele setor específico, com qualificações específicas, com necessidades específicas. E daí, para isso, a gente precisa ter líderes locais, líderes em cada um desses setores. Coordenadores, supervisores, de acordo com o organograma da empresa, utiliza a nomenclatura atual deles. Mas esses líderes setoriais, eles precisam estar alinhados a atender o propósito dessa organização. Então, esse líder maior, né, repassa essa importância de olhar para esse movimento da cultura organizacional que deve ser repassada para a própria equipe. Então, é em escala. Então, se eu tenho uma empresa com 5 setores, eu preciso de 5 líderes. Se eu tenho uma empresa com 40 setores, eu preciso de 40 líderes. Se eu tenho uma empresa com um setor, de repente eu só apenas baste. E isso não significa o tamanho de faturamento das organizações. Porque tem organizações que não precisam de tantas pessoas para ter um lucro considerável, dependendo do tipo de negócio.
né? E hoje com essas questões online, ainda é um outro ponto, André. Como que esse líder vai coordenar a atividade online das pessoas que às vezes estão em lugares diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes. Então, mesmo assim, tem que ter uma liderança olhando para essas atividades dessas pessoas. Pô, essa questão que tu entrou, eu acho que é bem pertinente a gente até seguir nela, porque cabe algumas perguntas, né? E eu achei que os desafios do digital aí com a pandemia, né? Que muitas pessoas ainda estão trabalhando remotamente, isso é um cenário que cada vez mais já se tornou normal, né? O híbrido, a gente ter essa liberdade de trabalhar home office. E uma boa questão, acho que e vai ajudar muita gente que nos acompanha, é como ele manter esse engajamento mesmo sem se ver. E aqui na TIAI acho que a gente tem bons exemplos disso, né? Porque a gente se encontra com toda a equipe uma vez por ano, né? Nessa média mais ou menos. E ao longo do ano a gente continua com aquele mesmo engajamento, com aquela mesma conexão. Então comenta um pouco pra gente e traz esse nosso case de sucesso aqui da TIAI. Isso é muito legal, assim, porque às vezes a gente contrata as pessoas, né? Teve várias pessoas que foram contratadas pós-pandemia e que nós não conhecemos pessoalmente ainda. A gente tem as reuniões online, reuniões via vídeo, conversa pelo celular, mas fisicamente ainda não nos encontramos, né? Temos até agora um evento que isso vai proporcionar a gente se encontrar, mas isso não significa que a gente não tenha confiança naquela pessoa, naquela entrega. Mas daí, por isso, todo método de trabalho precisa estar desenhado. Todo monitoramento de controle deve ser desenhado. Mas isso é uma etapa anterior à etapa de confiança no que a pessoa vai entregar. E de novo volto, que a gente já conversou em episódios passados. Eu só tenho confiança na pessoa depois que eu percebo que a pessoa consegue dar conta daquilo. E normalmente os líderes não confiam na equipe, por isso que eles têm que estar toda hora monitorando, toda hora checando. É cansativo. Até ontem mesmo eu tive uma reunião que foi até tarde da noite e a pessoa dizendo isso, que ela estava cansada, ela estava esgotada e queria nos contratar para organizar isso, porque ela não estava dando conta. Mas por quê? Porque ela não confia. E para confiar eu preciso treinar, qualificar, ter um método desenhado, que daí eu percebo que a pessoa consegue sozinha, daí eu consigo soltar. E eu acho que isso acontece muito aqui na TIAI, porque a gente tem pessoas em vários lugares do país, que a gente se encontra 1, 2 vezes ao ano, mas que consegue gerar esse resultado fantástico. De mais de 350 clientes premiados durante esse período, com nota de satisfação a cada visita que a gente faz de consultorias, que são muitas durante o mês, tendo uma média superior a 94%. Então, gera resultado no nosso cliente. Então, a equipe tem uma cultura para. E o legal disso, André, é que quando entra uma pessoa nova na equipe, rapidamente ela é absorvida pela cultura. E as pessoas ficam encantadas com esse jeito de trabalhar, porque aqui a gente tem a missão de contribuir para a felicidade das pessoas, proporcionando o desenvolvimento humano e empresarial, e que isso realmente faz parte do nosso dia a dia. A gente gosta das pessoas felizes aqui dentro. Mas para a pessoa se sentir parte, se sentir feliz daquilo, ela tem que estar alinhada ao propósito. É algo maior que ela está entregando para a sociedade. E teve um caso também de uma consultora que foi fazer um trabalho numa empresa e foi fazer o primeiro trabalho lá. E o lugar estava muito desorganizado, uma gestão assim muito antiga, né? Uma pessoa com mais idade. Isso não quer dizer que pessoas de mais idade tenham uma gestão, mas nesse exemplo específico, o ambiente estava muito desorganizado, as pessoas estavam trabalhando até tarde, o próprio gestor do negócio estava esgotado, não conseguia tirar férias, né? Ele tirava intervalo de uma semana entre Natal e Ano Novo, onde era o período de menor movimento dentro dessa empresa, e resolveu nos contratar. E daí essa consultora foi trabalhar lá durante uma semana. E quando chegou no final do trabalho, as pessoas chorando, agradecidas,
que nunca tiveram uma atenção como foi dada, não entendiam o propósito daquela empresa e que agora ficou muito mais claro, criaram a missão, visão e valores e aquilo fez muito sentido para elas. Então, os depoimentos, inclusive a nossa consultora gravou alguns depoimentos e nos mandou, é de arrepiar. Então, o quanto nós, Chay, estamos mobilizando as pessoas é propósito, é verdadeiro. Todo mundo aqui internamente ouviu aqueles depoimentos no grupo nosso do WhatsApp. E o quanto aquilo impacta nós continuarmos nesse caminho. E o quanto isso lá no nosso cliente impactou, que fez um movimento na equipe desse cliente. Imagina o quanto eles vão entregar para o cliente deles. Tu vê que é um processo em escala, como é o bem para a humanidade? Então não é pouco que a gente faz. E não é pouco que cada organização deve fazer, se ela olhar realmente para o propósito de existência. E aí vem outra questão também, Denise, que o pessoal nos pergunta, né? Porque nem sempre é fácil identificar o qual dos colaboradores ali está desmotivado, né? E como o líder consegue observar, né? E falamos ali dos setores, como o líder setorial consegue observar qual daqueles colaboradores está desmotivado? E também é possível contribuir para motivar aquela pessoa, porque muitas vezes ela está passando por um problema pessoal, enfim, como é que se lida nessas questões mais individualizadas assim? Para fazer o processo de identificação, tem várias ferramentas que nos dão esse dado. Uma, a produtividade da pessoa pode estar baixa, ter reduzido. Outra, ela pode estar errando mais. Outra, ela pode estar aparentemente mais abatida, mais fechada. Ou pode também estar num momento de euforia constante, que a gente vê que não está na normalidade daquele perfil. Então, na pesquisa de clima, né, que vem alguma observação lá, então tem várias ferramentas que eu posso perceber que existe uma desmotivação, né? Umas individualmente e outras eu posso ter a informação no todo e que daí é um alerta para eu buscar individualmente quem está precisando de ajuda. E eu tenho que entrar em contato com essa pessoa e dar feedback, né? E o feedback é entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando, se é alguma coisa que ela está precisando, de repente é uma ferramenta nova, um equipamento novo, né? Que ela está travada ali porque o computador não está funcionando, está sem memória, enfim, aqui é só um exemplo. E daí ajudar a resolver esse problema que é pertinente, que o problema está afetando a organização também. Então, o líder tem que dar conta e resolver aquele problema. Resolve a ação imediata. E daí, isso já é um gatilho para ele verificar todos os equipamentos da empresa para ver se não precisa de uma manutenção diferenciada. Então, olha só o quanto aquela informação de um colaborador insatisfeito oportunizou fazer uma análise de todos os equipamentos. Exemplo. Mas daí o líder tem que ter um perfil diferenciado. Ele não pode pegar aquilo como uma insatisfação daquela pessoa, porque daí ele pessoaliza. Ele tem que ver o que aquilo ali gerou de impacto no resultado da organização. Isso é o líder. Ele tem que cuidar da pessoa em si, mas também tem que cuidar para o funcionamento da organização acontecer. E daí nessa conversa de feedback com a pessoa, tentar identificar se realmente é só isso, se não é algo pessoal, que ele possa contribuir. Ele não pode interferir na vida da pessoa, né? Mas ele pode contribuir para ela olhar de formas diferenciadas o que ela está passando na vida, outros pontos de vista, que ela às vezes nem percebeu. Às vezes as pessoas, André, acham que estão passando por um problema seríssimo na sua família, em casa, né? Tá com problema lá com o esposo, com o filho, só discussão, e tá vindo triste ou tá vindo com raiva e daí desconta em todo mundo. Só que às vezes aquele problema lá da casa dele, se o líder der um outro ponto de vista sobre aquela situação, ele resolve aqui e resolve lá, só com uma mudança de postura, porque não enxergou diferente, ele ainda estava alimentando
aquele ponto. Tem um exemplo prático para te dar. Esses dias, né, uma pessoa estava com problema lá com a locadora da casa onde ele morava, né, que estava cobrando que ele pagasse um aluguel que não era devido, ele estava até mudando de lugar. E a pessoa estava, né, brava e querendo que ele pagasse o aluguel, e ele bravo com a pessoa que não estava percebendo que ele estava saindo de lá e que ele não devia mais. E daí eu ouvi essa conversa e me meti lá e disse assim, mas quem sabe faz isso, aquilo, aquele outro. E a pessoa disse assim, é mesmo? E resolveu o problema, não gerou conflito com a locatária e ficou todo mundo feliz. Então, às vezes é um toque que a pessoa dá, não que a pessoa tenha que fazer do jeito que foi sugerido, mas às vezes tu contribui com um simples ponto de vista diferente e que ajuda a pessoa a sair daquele lugar onde ela estava, daquele combate que ela estava com outra pessoa, e dá uma alternativa de fazer um pouquinho diferente. Então ela ajuda pessoalmente a pessoa e para a organização também, porque daí não fica a conversa em relação a um ponto que já está resolvido, né? A gente só alimenta aquilo que a gente não resolveu ainda. Eu sempre digo, a gente quer aliados, né? A gente quer falar sobre algo para todo mundo nos apoiar naquela tristeza, naquela insatisfação, e isso é inconsciente, né? E daí a gente fica no movimento de falação e não fica no movimento de solução. Então o líder, ele tem que perceber isso, ajudar naquilo que for possível e pontual, que vai gerar um resultado para a organização e automaticamente para a pessoa. E outra questão que chegou aqui pra gente foi como dar oportunidades para os colaboradores. Como é que o líder observa, né, esse cenário atual e observa também o potencial para aquele que está ali para avançar e ascender ali dentro da organização e assim também se motivar ainda mais, né? Isso a gente tem que voltar um pouquinho antes. Dentro da organização precisa ter a descrição dos cargos, né? Tarefas por cargo, que cada cargo tem que executar. E treinar as pessoas para isso. Se o líder percebe que aquele colaborador que está num cargo X tem a possibilidade de ir para o cargo Y, porque ele tem algumas características que nesse outro cargo está descrito, ele pode sinalizar a possibilidade, mas para a pessoa vir para esse segundo cargo, ela precisa atender todos os requisitos prévios que estão descritos já nesse cargo. Então, de novo, André, assim, ó, primeiro a existência da organização, a necessidade da organização. Se tem esse cargo com essas características, é necessário eu cumprir isso. Porque senão, e daí esse é o ponto, a maioria das pessoas quer atender a necessidade individual de cada um e não atender a necessidade da empresa. E está invertido. A gente precisa atender a necessidade da empresa utilizando o desenvolvimento das pessoas. Então, se eu tenho um cargo num nível maior, com as características já definidas lá para atender essa necessidade, e isso está público, né? Tem que estar publicitado, aquele colaborador que almeja aquele cargo, ele vai buscar se desenvolver naquelas características. Ou até mesmo a própria liderança vai estar motivando ele, criando desafios, criando novos treinamentos, novas possibilidades dele desenvolver as características que são necessárias para aquele cargo futuro, para aquele cargo desejado, né? Tanto do líder quanto do próprio colaborador. Então, se eu identifico, o André daria um excelente financeiro, ele tem características para isso, mas ainda lá não atende requisito X, Y, Z. Te interessa, André, ir para esse novo cargo? E esse cargo ainda tem que estar vago. Tem esse detalhe, né? Vai se desafiar a buscar aqueles requisitos. Vai se qualificar para estar lá.
E quando acontece nessa ordem, todo mundo fica satisfeito. Porque daí o colaborador ele não criou uma expectativa que vai ser promovido só porque ele está com desejo, e sim porque ele vai atender a necessidade da organização. Então o líder ele não precisa nem dizer sim ou não. Se foi um combinado da pessoa conseguir aquelas características e para atuar naquele cargo, é tudo que o líder quer que ele esteja lá. Porque não é isso que vai gerar o resultado para a organização? É! Então o líder ele vai estar motivado para receber esse colaborador num nível maior. É o desejo. Só que quando o líder ele quer mostrar poder para ter a posição de pode e não pode, sem considerar o propósito da organização, é aí que é o problema. Porque daí são as vaidades, são os egos, e não necessariamente o propósito da existência da organização. Porque se a organização precisa de uma pessoa qualificada para estar atuando, eu posso promover quem for, porque já existe o cargo, já existe um salário previsto para essa pessoa lá. Então, é o desejo maior do líder. Então, quando acontece isso, é natural o processo de crescimento da equipe. E existe hora certa para fazer isso? A partir do momento que o líder identifica ou tem essa necessidade, né, ali tá aquele cargo disponível, digamos assim, e aí ele percebe que tem um fulano lá que está pronto para executar aquele cargo, mas e aí ele, mas será que ele está realmente pronto? E existe essa hora certa, enfim? O que pode acontecer nesse caso específico é ele fazer um combinado com o colaborador. Vamos fazer um teste de 1 mês nesse novo cargo? Se tu der conta, o cargo é teu. Agora, se tu não der conta, tu vai voltar para o teu lugar onde tu tá atuando e não vai ficar triste com isso. Pode ser assim? A gente pode fazer esse combinado? E daí, se existir esse combinado, ok. E pode ser que a pessoa realmente dê conta, e é tudo que o líder quer. E daí faz o processo de mudança de cargo natural. E assim proporciona avançar. Mas uma coisa que é interessante, que tu falou bastante, eu acho que é legal até da gente entrar mais em profundidade nesse assunto, é o propósito da organização, ou seja, não é o propósito do líder, né? E aí, às vezes o líder se confunde um pouco com isso, e aí acaba também, de certa forma, desmobilizando a equipe por botar o seu propósito pessoal na frente da organização. Exato, André, exato. De novo, um líder só existe porque a organização existe. Então, o propósito da organização é maior do que o líder. O propósito da Chai é maior que o meu. Mesmo eu comandando as atividades aqui dentro, né, no meu cargo. Mas isso é muito fácil confundir. É muito fácil confundir. Só que daí o líder precisa estar em processo de autoconhecimento permanente. Que tem início, tem meio e não tem fim. Né? A gente está em constante processo de autoconhecimento. E a gente pode errar, André. Porque nós somos humanos e comuns. A gente erra. Então, o desenvolver a percepção do erro da ação é o que é mais desafiador. Porque no momento que eu tenho um autoconhecimento, eu sei, às vezes num tempo mais curto, que eu errei. E o importante é perceber que errou e não ficar se autoflagelando. Ok, errei, assumo que errei e tomo uma posição para frente. Quantas vezes já aconteceu de a gente fazer um lançamento de um treinamento e não dar certo? A gente trabalha 1 mês, às vezes 1 mês e meio, num projeto que foi muito legal todas as etapas, foi eficiente, igual a gente falou no episódio passado, mas não foi eficaz, não gerou resultado. E enxergar isso é importante e tomar a decisão acertada. Cancelamos as turmas, devolvemos o dinheiro. É doído? É, porque a gente assumiu que não foi eficaz. E nós fomos muito eficientes dentro do processo. Mas tomar essa decisão, às vezes, pode ser vista pela equipe como uma decisão errada.
mas o quanto isso aumenta o nível de confiança com o cliente. E isso vem alinhado ao propósito da empresa e não o nosso interno, que assumir que não deu certo, não funcionou daquele jeito. Então, essa decisão desse exemplo é em função do propósito da empresa e não o meu, do líder, que tive que ainda pegar o telefone e assumir isso perante o cliente. E isso para mim é tranquilo, né? Já fiz isso várias vezes. A gente nem sempre acerta tudo que a gente faz. Ou melhor, a gente acerta muito mais do que a gente não acerta. Mas quando não acerta, a gente reconhecer isso e fazer o que é certo pelo propósito da organização. Só que nem todo líder faz isso. Nem todo líder tem esse autoconhecimento desenvolvido, praticado periodicamente. Às vezes o líder ele está lá por uma situação específica e nem tem capacidade para estar lá, nem tem perfil para estar lá, por isso que tem tanto problema gerado dentro da organização desse tipo de líder. Ele não tem o perfil e não busca o desenvolvimento para ter o perfil. Então, vai criar resultados ruins para si, para a equipe e para a sua organização. Não vai entregar o propósito. Fantástica a tua abordagem e acredito que na consultoria tenha muito, né? Que chegue muito assim, eu não sei mais o que fazer para... Não, só chega assim. A pessoa só busca o médico quando não tem mais alternativa. Quando ela não dá conta, porque ela já foi na farmácia, já comprou remédio 1, 2, 3, 4 e não resolveu. Sabe aquele remédio que a gente compra sem receita médica? É assim nas empresas também. Eles tentam assim, tentam assado e não buscam um profissional, um médico qualificado para atender aquele problema específico. Por isso que na medicina tem vários especialistas, não tem? Eu não vou num clínico geral se eu estou com um problema na visão. Eu vou num oftalmo. Então, para a empresa também, ele tem que ir para uma consultoria especializada para aquilo que ele precisa. E quando as pessoas entram em contato conosco é porque já está nesse momento, já tentou vários remédios e não conseguiu. Remédios próprios, remédios caseiros, sabe como é que é? Mas isso a gente tem como cultura aqui também dentro da Chai. Faz parte. E que bom que é esse o momento. Porque assim a gente tem condição de contribuir com mais efetividade. Porque a pessoa está aberta às sugestões que a gente vai dar. E nós temos a responsabilidade de dar sugestões que já funcionaram em outros lugares. Então nós temos um histórico, nós temos experiência. E a nossa entrega num novo cliente sempre é mais rápida do cliente antigo. Porque a gente já criou muitas coisas no caminho para atender algumas demandas. Então o novo pega a soma de todas essas demandas para si e consegue resolver o seu problema mais fácil. Então quando a pessoa diz assim, um cliente que precisa resolver um problema, eu vibro. Essa é a necessidade da minha existência. Porque o cliente tem problemas. Senão para que teria consultoria? Não teria consultoria. Então a gente leva aquilo que tem de melhor, que sabe, que é expertise e resolve mais rapidamente o problema dele. Então problemas para nós é fantástico. E bacana isso que tu trouxe também da questão do autoconhecimento, né? Para o líder se desenvolver. Isso é muito importante. Inclusive, né, no nosso treinamento, no programa Chai de Liderança, teve um gestor que contratou para suas lideranças 17 pessoas da equipe para esse treinamento, né? Para eles olharem para si, para o seu papel e para ajudar na motivação daqueles liderados que vinham na sequência. Nossa, eu acredito que ele daqui a um tempo, porque o programa está em andamento, né? Ainda o programa Chai de Liderança está em andamento, ele tem duração de 6 meses. Mas eu acredito que no final desse período, esse gestor, esse líder que fez esse investimento para 17 coordenadores de setor, supervisores, trainees desses coordenadores de setor,
vai ter um resultado fantástico na organização. Então, às vezes, eles acham que fazer um investimento para desenvolver um liderado, que é um líder desse setor, é um prejuízo, é um gasto, é um custo, mas o quanto isso gera de resultados negativos se aquela pessoa não estiver qualificada para atender aquela demanda. Quem que se prejudica? O próprio principal líder, porque não vai conseguir o resultado. Então, esse líder investiu em 16, olha a aposta dele. Investimento alto, porque esse programa ele tem um valor substancial, porque ele entrega algo também relevante. Ele vai sair de graça esse treinamento e ainda vai ter lucratividade nos seus resultados. Então, de novo, se é um líder visionário que sabe que desenvolver as pessoas é melhor, tem menos custo do que manter pessoas desqualificadas nesse papel, nessa atuação, ele vai conseguir resultados muito diferentes no negócio dele. E esses dias a gente recebeu aqui alguns depoimentos, né? Tu fizeste uma palestra e foi impressionante o que mobilizou essa palestra. Não, as pessoas não acreditam em mim, né, André? Eu fico impactada, assim, ó, porque eu fiz a palestra na quinta, eu dei uma metodologia para ser aplicada, uma palestra de 1 hora, foi coisa muito simples. Uma dessas pessoas que assistiu a palestra aplicou no sábado a metodologia e, pasme, recebi uma mensagem da líder superior a essa pessoa que assistiu a palestra, já demonstrando resultados que tinha obtido. Aumentou a produtividade da equipe, reduziu o prazo dos seus documentos lá, que a palestra estava vinculada à redução de prazo. As pessoas estavam felizes trabalhando no sábado e ficaram mais felizes porque perceberam o resultado que elas conquistaram, né? Não basta a pessoa só estar em movimento, ela tem que saber o resultado que ela produz e ficar feliz com isso. E também a própria líder fez movimentos que antes não fazia. Ela fez um cartãozinho, ela deu um bombonzinho, sabe? E é um mimo que ela fez para a equipe, valorizando aquele trabalho e que gerou um impacto nela, para o resultado dela. Porque ela conseguiu com que várias pessoas chegassem a um resultado que ela sozinha não conseguiria. Então, todas as partes são beneficiadas nesse processo. E é muito legal ouvir isso, sabe? Eu até estava na praia no final de semana e recebi essa mensagem, digo, olha só o quanto a gente ajuda na mudança de vida das pessoas por simplesmente explicar um método que funciona. Então, se as pessoas fizerem certo da primeira vez, a gente até tem uma camiseta, né? Que esse ano nos direciona para isso. Fazer a coisa certa da primeira vez gera resultados espetaculares. Então, confie nisso. Sigam os métodos, cuidem das pessoas, realmente cuidem do propósito da existência da organização de vocês. Vocês vão ter resultados fabulosos. E já estamos, né, na nossa reta final e a última pergunta tem a ver com o livro e daqui a pouco a gente vai ter a dica de leitura e ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Como engajar meus colaboradores. Mas, seguinte, tem um livro que fala Felicidade dá lucro. E eu queria te perguntar se tu concorda com essa máxima e comentar um pouco sobre isso, porque tivemos aí há pouco, né, esse relato desse investimento, mas isso com certeza vai trazer um lucro muito maior do que foi investido, porque vai voltar através das pessoas e do engajamento que elas desenvolvem. Não, esse livro é muito legal. Até eu acho que a pessoa que escreveu trabalhou na Chai. Porque aquilo que ele fala lá é o que a gente vive aqui sem saber que ele tinha escrito esse livro, né? E lá diz que a gente valorizando o coletivo, as pessoas, se preocupando com as pessoas, isso gera uma felicidade para a organização. Tanto é que na nossa missão diz lá, né, contribuir para a felicidade das pessoas. Se tu, André, estiver feliz, estiver inteiro, com o propósito, não vai agregar mais valor aqui para o negócio? Vai. E se tu estiver desse jeito, não vai agregar mais valor lá na tua casa? Vai.
Se tu tiver desse jeito, não vai agregar mais valor nas tuas amizades? Vai! Tá vendo que a gente mexe num contexto muito mais amplo e daí benéfico para a humanidade? E isso é um movimento de cadeia. Óbvio que é necessário ter um método, um padrão, medidores, indicadores com resultados, com metas, mas após isso a gente tem que cuidar das pessoas. Porque eu tendo uma pessoa aqui feliz fazendo o que faz, o resultado vai vir mais rápido e eu vou agregar mais valor ao que a gente entrega, porque é feito com mais amor, que é um valor que a gente tem também aqui dentro da organização, né? O nosso primeiro valor é o amor, porque tudo que a gente faz tem que ter amor. E daí quando a gente olha para o que a gente entrega como um benefício para a humanidade, gera uma mobilização diferenciada. Então é maior do que nós. E as pessoas ganhando mais, pagando melhores escolas para os seus filhos, comprando mais no comércio, né? Então, se a empresa gera mais lucro e esse lucro é reinvestido nas pessoas, porque eu cuido das pessoas, elas vão estar morando em lugares melhores. Elas vão ter novos desafios na sua vida, vão estar buscando novos ensinos com instituições com melhor relevância na entrega. Então, tudo vai contribuindo para o melhor, tu percebes? Então, esse livro é muito fantástico, indicado também. E o sobrenome dele é Fernandes, né? Eu acho que ele é meu parente. Eu acho que tem familiaridade aí. Mas, Eunice, então tá na hora que o pessoal gosta muito também, né? A gente tava falando em livro mesmo, não sendo o livro indicado para o encontro de hoje, né? Nosso encontro falando sobre engajamento, como engajar os colaboradores. Mas o livro que a Denise vai apresentar já tem muito a ver com essa temática. Então, roda a vinheta aí, a gente já vai conferir o livro. O livro que eu vou indicar hoje é Motivação 3.0, do Daniel Pink. Então esse livro ele traz informações de como a equipe pode ser mobilizada para conseguir o resultado efetivo que você precisa dentro aí da sua organização. E ele fala aqui que você já viu uma criança de 6 a 1 ano de idade que não seja curiosa, não seja autônoma? Eu não conheço. E sabe por que isso? É assim que saímos da caixa. Se aos 13 ou 43 anos somos passivos e inertes, não é devido à nossa natureza. Então vocês percebem que existe uma movimentação para uma motivação que é nata do ser humano. Se hoje nós não estamos mobilizados desse jeito, é algumas experiências de vida que nos impactaram e nos fecharam, nos deram uma viseira para atuar na humanidade. E não é assim a nossa essência. Nós somos autônomos para fazer algo muito benéfico, para fazer entrega. Então recomendo esse livro para você. E assim nós vamos chegando ao final do nosso SciCast. Obrigado pela oportunidade desse encontro, por compartilhar tantos saberes, tantas dicas incríveis para o pessoal que está nos acompanhando. Com certeza foi muito rico para todos nós e teve muito aprendizado aqui. E quem não curtiu, né, ainda esse vídeo, já chegou até aqui e não curtiu, por favor, deixe seu like aqui no YouTube. Também seu comentário, qual dica foi mais valiosa para você, o que você pretende aplicar aí na sua organização. Enfim, o comentário aqui embaixo é sempre um campo para que a gente possa também saber o que está sendo mais importante, mais relevante para vocês aí do outro lado. Obrigado, Denise. Eu que agradeço, acho muito divertido fazer isso. E eu também tomei uma decisão na minha vida que tudo que eu vou fazer tem que ser divertido para valer a pena. Então tem que ser leve, tem que ser relevante, tem que ter conhecimento, conteúdo, mas a gente tem que se divertir, tem que ser alegre, tem que ser algo com energia positiva.
Então é muito bom fazer esse quadro, eu adoro, eu espero que cada um de vocês aí tenha gostado também e que possam fazer os movimentos necessários para gerar resultados fantásticos aí para a humanidade. Obrigada a todos, fiquem com Deus.